Foi. Glórias a Deus, né, irmãos? Tivemos uma falha aí, mas que os irmãos nos perdoem, né? Porque nós queremos fazer pelo notebook, né? Só que o nosso notebook queimou, o notebook da igreja queimou, né? E vamos orar aí para ver se Deus prepara, né, alguém aí para doar para nós também um notebook aí, para ver se a gente consegue fazer uma coisa melhor aqui, né? Para os irmãos que acompanham nós aí do outro lado da telinha, não perder isso, tá? Nós estávamos falando aqui sobre as coisas extraordinárias que partem de dentro das pessoas, né? Porém, essa coisa extraordinária, quem opera é o Espírito Santo de Deus. Acho que você teria que fazer o que você faz, amor. Ligar o seu celular. Ah, o tomado aqui. Então, essa coisa extraordinária é o Espírito Santo que opera, né, em nós para que aconteçam as coisas. E eu queria também passar aos irmãos que muitas das vezes alguns irmãos não conseguem deixar o Espírito Santo operar dentro dele, porque ele acaba não buscando, né, uma palavra-chave com Deus, que se chama sabedoria. O poder de toda liderança cristã é a sabedoria, irmãos. O poder de todo ensinamento cristão é a sabedoria. E quando eu falo para você sobre liderança cristã ou sendo um mestre cristão, é em todas as áreas, tá? Eu estou dizendo a pessoa cristã, entendeu? Não estou dizendo que dentro da sala de aula o professor que ensina português, ele vai ensinar a Bíblia, não é isso não. Mas as crianças, os alunos têm que ver o professor como um cristão. É o jeito de tratar, é o jeito de conversar, é o jeito de dialogar, né? Que nem nós estávamos falando sobre professores, né? Muitas das vezes eu tinha um professor que ele chegava dentro da sala de aula e ele começava a escrever, escrevia, enchia a lousa, aí ele falava assim, terminaram de escrever? Bom, quem não terminou, tira aí uma foto aí e começava a escrever de novo. E aí ele falava que o negócio dele era isso aí, passar na lousa, copia quem quiser, né? E às vezes ele até comentava, né? Ó, é só você ter chamada aqui, ter alguns trabalhos aí, você passa. Antigamente, irmão, se você errasse na prova, e você já era reprovado, né? Eu não vou nem falar quantas vezes eu repeti a quinta série, né? Porque é vergonha. Hoje eu vejo a Esther, minha filha, né, que já está no sexto ano, meu Deus do céu, com 11 anos de idade. Ah, Jesus, só Deus mesmo para ter graça e misericórdia em nós. Então eu queria dizer para vocês que a falta desse poder para ser líder, a falta desse poder para ser um bom mestre, se chama sabedoria. Mas essa sabedoria não é a sabedoria daqui da terra. Pastor, qual que é a sabedoria então? É a sabedoria do alto. Quando você busca em Deus a sabedoria do alto. E Deus capacita nós de graça. Deus não cobra nada de você. Deus não cobra nada de nós. A única coisa que nós temos que ter com Deus é obediência à palavra. Mas a gente tem que entender a palavra que vamos obedecer. Por quê, irmãos? Porque tem alguns líderes que às vezes distorcem aquilo que Deus está falando. Lembra uma vez que eu disse sobre a exegese? É aquilo que não a pessoa. Voltou. Então, irmãos, é isso aí, né? A sabedoria a gente pede para Deus de graça. E olha o que Deus fala para nós. Peça a Deus que a todos dá liberalmente. Eu não lanço em rosto, e ser-lhe-á dada. O que mais dói na vida de algumas pessoas e na nossa vida é quando nós temos alguns líderes, né, no decorrer da nossa vida, que eles acham que o nosso crescimento é por causa deles. E não é, irmãos.
usa os líderes como um canal de bênção para ensinar. O problema é que a Bíblia fala assim, ó, que Deus não lança na cara, mas existem alguns líderes que tacam na cara de alguns liderados. Você só é o que é porque eu te ensinei. Você só está onde está porque fui eu que te coloquei. Então são algumas sabedorias que a gente tem que ter discernimento. A sabedoria humana e a sabedoria de Deus. E nós temos que buscar que ela é de graça. A sabedoria do alto, a sabedoria do Senhor, né? Muitos líderes que Deus levanta é para libertar seus liderados. Como libertar os liderados? Libertar os liderados do medo. Porque às vezes tem liderado, tem pessoas que ela tem um chamado, mas ela tem medo. Ela tem medo de galgar um degrau a mais na vida dela, seja na vida, natural, do nosso crescimento natural aqui na terra, ou seja na vida espiritual. Tem pessoas que têm medo. E o líder, ele é capacitado por Deus para libertar essa pessoa, em nome de Jesus, para que ela venha a olhar o chamado dela, um chamado específico, de uma maneira diferente, para que ela não venha ter medo, ela não tenha medo do homem, ela não tenha medo de cair, ela não tenha medo de enfrentar, ela não tenha medo de encarar, ela não tenha medo de ser o que Deus sonha para a vida dela. Outra coisa, muitos líderes que Deus levanta é para libertar algumas pessoas dos aguilhões do mundo de ilusão. A pessoa está dentro da igreja, a pessoa é fiel em Deus, mas ela ainda está presa no mundo de ilusão. E muitas das vezes o líder, a pessoa cristã, ela não consegue levar o cristianismo junto com ela aonde ela lidera. Seja no trabalho, seja na escola, porque às vezes dentro da igreja ela é uma pessoa e fora da igreja ela é outra. Então isso é um aguilhão que o mundo de ilusão acaba prendendo essas pessoas. Terceiro, muitos líderes são usados por Deus para libertar as pessoas de traumas, de fracassos anteriores. A pessoa começa a liderar e aí de repente ela teve um fracasso na liderança dela. E aí por causa daquele fracasso, ela para, ela estaciona. E ela põe na cabeça dela que Deus não tem um chamado na vida dela. E isso, irmãos, muitas das vezes, amados, é a obra do encardido. Porque às vezes algum espírito vem dominar algum conhecido por perto e ele vem falar, você viu, você estava liderando, deu tudo errado. Se eu fosse você, eu não fazia mais isso não. Ou senão vem aquele espírito do encardido que fala assim, olha, sua liderança foi boa, mas ela é só até aqui, viu? É só até aqui, porque ela só foi boa, né? Então você tem que parar e tem que fazer alguma coisa. E aí a pessoa vai se sentindo um fracassado na liderança. Às vezes a pessoa tem um chamado para ser mestre. A primeira aula que ela vai dar, o que acontece? Às vezes ela erra. Às vezes no meio de uma floresta ela acaba se perdendo atrás de uma árvore. Ela não se perde na floresta, ela se perde atrás de uma árvore. E aí por causa disso acontece o quê? Eu não vou mais ensinar, eu não vou dar mais aula. Só que essa pessoa, ela não aguenta ficar longe do livro, do caderno, para escrever, para ler, para estudar. Por quê? Porque ela tem um chamado de Deus específico. Então eu quero dizer para você nessa noite, se você tem um chamado específico de Deus para a liderança, ou para o ensino, encare isso como uma bênção na sua vida. E você está sendo hoje libertado desse medo, desse trauma do passado, está sendo libertado de falsos líderes, mas cabe a você ouvir o teu chamado.
Libertar para o ide do Senhor Jesus. Qual que é o ide do Senhor Jesus? Ide pregar meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Ide fazer discípulos. Pastor, eu tenho que ir e fazer discípulos para a igreja? Não, irmãos. Você tem que fazer discípulos para Jesus. Trazer membros para a igreja é consequência. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes você evangeliza uma pessoa, você ganha a pessoa, você discipula a pessoa, ensina a pessoa, e a pessoa tem um chamado que não é dentro da igreja que você está, mas é em outra igreja, é em outro lugar. Por quê, irmãos? Porque Deus não se prende em paredes. Deus se prende dentro de nós, quando nós obedecemos a palavra. O que acontece é que muitos líderes não querem perder seus liderados. E aí, para não sair da igreja, eles criam uma maldição, cria o que é rebelde. Irmãos, obedeça a palavra do Senhor. Respeite a tua igreja, mas obedeça a palavra. Respeite o seu líder, mas encare o teu chamado. Chamado específico. O chamado geral é aquele que Deus chama todo mundo para salvação, mas nem todos querem. Mas o específico, irmãos, esse Ele chama e é nós que temos que querer. E quando nós queremos, o mesmo que chamou, Ele é digno de nos aperfeiçoar. Ele é o Deus, e para Ele toda a glória, toda a honra. Jesus uma vez disse aos seus discípulos assim: ficai em Jerusalém, até que sejam revestidos. Revestido do que, irmãos? Revestido do poder do Espírito Santo, revestido do Espírito Santo, revestido com a armadura do Espírito Santo, que traz para nossas vidas. E essa armadura vem de Deus. Tudo que vem de Deus vem através do Espírito de Deus. Então, às vezes, nós temos que ficar onde estamos, nós temos que aprender o que Deus quer nos ensinar. Quer nos ensinar através da palavra e quer nos ensinar muitas das vezes através das atitudes, das ações dos nossos líderes. Porque tem coisas que alguns líderes ensinam que nós escrevemos para fazer. Mas tem muitas coisas que muitos líderes ensinam que nós não devemos nem escrever. Nós temos que apagar da memória. E aí Jesus fala, né, ficar em Jerusalém. Jerusalém seria o último lugar, irmãos, que aqueles discípulos queriam ficar. Eles não queriam ficar em Jerusalém. Jerusalém foi aonde eles caíram, foi aonde eles apanharam, foi aonde eles foram humilhados. Jerusalém foi o lugar que eles foram mais humilhados. Jerusalém foi o lugar que eles foram mais maltratados, perseguidos. E muitos foram mortos. Jerusalém. Eu não sei aonde você está, se você está sendo perseguido pelo teu chamado. Seja na tua casa, na igreja, na rua, no trabalho, seja na escola, você tem um chamado. E se você está sendo perseguido, é porque o teu chamado vai dar bons frutos. Não desista do teu chamado. Não desista, porque Deus te chamou e Ele é fiel e Ele vai te capacitar. Mas você não pode desistir. Mesmo que venha humilhação, pedradas, mesmo que venha a infâmia, a calúnia. Irmãos, não ligue para isso. Você tem que se mostrar para Deus. E aí Deus pega você e coloca você aonde Ele deseja. Seja obediente, em nome de Jesus. O líder, o mestre, precisa desse poder espiritual para mudar e fazer a diferença.
e não ter medo do homem ou covardia para fugir do seu compromisso. Para alguns é mais fácil fugir do que enfrentar. Enfrentar as lutas, enfrentar a tempestade, o deserto, enfrentar as pessoas que vêm de encontro, mas contra. Fugir de líderes corruptos, fugir de homens maus, fugir do seu chamado específico. Não faça isso. Você não deve fugir de nada disso. Você deve encarar e dizer: olha, chegou a minha hora. Olha, chegou o meu momento. Olha, eu estou indo para fazer a obra de Deus. E não esquenta a cabeça não, se alguém vai falar mal de você. Porque às vezes tem líder que fala mal de algum liderado que sai, ele tem medo que os outros liderados sigam ele, né? Mas não se preocupa não, irmãos. Deus já está colocando na tua vida pessoas para você ensinar, pessoas para você liderar e pessoas que Ele está levantando para serem líderes. E a coisa mais feliz que nós temos na nossa vida, principalmente nós aqui da Igreja no Lar, é quando um liderado, uma pessoa, ela se torna líder e ela começa a deixar Deus a desenvolvê-la na vida de outras pessoas. Mas nós temos que ser obedientes a Deus, buscar a Deus em oração. Olha só, irmãos, do capítulo 1 que nós vamos ler agora, esse é o estudo desse, eu creio que umas 3 quinta-feiras a gente vai trazer agora somente esse estudo aqui sobre liderança, né? Apesar que tem algumas pessoas que a gente convidou para vir pregar, tem o pastor Antônio lá do Japão, que ele já se disponibilizou, né, a pregar uma palavra para nós, uma palavra de Deus. Tem o nosso mestre, né, o nosso professor, o nosso pastor, o Carlão, que nós também já pedimos para ele vir aqui. Ele está fazendo aniversário, parabéns, né? Fez ontem, né? Fez ontem. E nosso pastor Rodrigo, a nossa irmã Sheila, tem mais alguns irmãos que a gente tem convidado e a gente vai encaixar esses irmãos numa quinta-feira ou num domingo até, que eles possam estar trazendo uma palavra para nós, né? Porque, irmãos, nós precisamos de líderes e nós precisamos aprender. Aprender com quem, pastor? Aprender com os líderes, mas líderes bons, cristãos, que têm ações, atitudes cristãos. Abra sua Bíblia aí em Neemias. Eu vou ler aqui um versículo no capítulo 6. Neemias, no capítulo 6, versículo 3. Eu vou ler só esse versículo para dar uma base toda para o nosso estudo, né? Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, sair, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse, fosse ter convosco. Por que eu vou deixar a obra de Deus? Por que eu vou deixar a obra cristã? Por que eu vou deixar o meu chamado específico para ir ao mundo de ilusão ter com vocês? Porque existem algumas reuniões no mundo de ilusão, irmãos, que essas reuniões é para destruir o nosso chamado. Porque quando são reuniões de líderes, às vezes cristãos, né, mas às vezes que acabam falhando em algumas coisas, esses daí Deus vai tratar com eles, tá? A gente não precisa brigar com ninguém. Mas o mundo de ilusão está aí também. Pastor, o que é o mundo de ilusão? É tudo aquilo que tem no mundo que é contra Deus. Ponto. Amém?
Enviei mensageiro, aqui Neemias, né? Neemias está dizendo para alguns ali, para alguns líderes, né? Para que eu vou aí ter com vocês? Eu vou fazer a obra, e a obra que eu estou fazendo é grande. Eu não vou desistir dessa obra. Eu não vou parar com essa obra. A obra que Deus colocou aí na sua vida é grande. E você tem que confiar em Deus, porque essa obra Deus confiou em você. Eu não sei qual é a liderança que você tem na tua mão, mas se você tem essa liderança, é porque Deus a confiou em você. A preparação de um líder preocupado. Olha só a preparação de um líder preocupado. Neemias capítulo 1. Glórias a Deus. Não, vou de água. O ar está seco aqui. Neemias capítulo 1. A preparação de um líder preocupado. Neemias, irmãos, ele, pode-se dizer, ele nasceu na escravidão. E ele cresceu ali sem conhecer o povo realmente, né? O povo dele ali, né? Os patriarcas ali. Mas ele tinha um conhecimento por causa de alguns outros que estavam com ele. E Neemias, com o passar do tempo, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Susa, a fortaleza, que veio Hanani, um de seus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam. Esses judeus que escaparam, Neemias não conhecia, mas Neemias estava preocupado com ele. Escaparam de onde? Escaparam do cativeiro, né, irmãos? Que eles estavam presos. E quando eles chegaram a Jerusalém, eles estavam numa vida, pode-se dizer, deturpada, destruída, arruinada, né? Porque Jerusalém estava destruída, bem dizer. E aí disseram para ele, né, os restantes que estavam no cativeiro, lá na província, né, em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as portas queimadas. E aí vem, e sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Irmão, sabe o que é esses alguns dias aqui de Neemias? É mais ou menos de 3 a 4 meses que ele ficou lamentando. É lógico que ele não ficou lá sentado. Mas tudo é uma preparação do líder que se preocupa com as pessoas. Neemias até então, ele só liderava ali uma bandeja e o copo de vinho do rei. Era isso que ele liderava. Porque ele era o copeiro do rei. E a vida de Neemias era uma vida rica. Porque Neemias tinha intimidade com o líder dele, que era o rei Xerxes. Então, com o passar do tempo, né, durante esses 3, 4 meses, Neemias começou a ficar triste, abatido, porque ele orava e jejuava, orava e jejuava, orava e jejuava. Por que isso, irmãos? Para buscar a presença de Deus, precisamos orar e jejuar. Jejuar é o quê? Jejuar, você está dizendo ao seu corpo que quem manda nele não é ele, mas é o Espírito de Deus que habita nele. Então você começa a se quebrantar. E com o passar do tempo, Neemias, né, chegou um dia na presença do rei, e aí ele dá de cara ali com o rei, né? E o rei fala para ele, por que você está triste? E Neemias fala para o rei, né? Primeiro, irmãos, o rei, quando vê Neemias triste, no Antigo Testamento, nenhum servo do rei, né,
dos reis daquela época, ela podia chegar perante os reis e se mostrar triste, se mostrar abatido. Era sinal que ele estava desgostoso ali, né, no trabalho dele, e muitos ali eram jogados ali na cela ou eram mortos, né? Porque o líder não quer nenhum liderado triste do lado dele, abatido, caído. Mas o líder que não tem a presença de Deus, esse é o líder que não gosta das pessoas. Ele só gosta daqueles que agregam coisas boas nele. O que não agrega, esse líder aqui não está me agregando nada, mas tem chamado, né? Deixa ele por último, entendeu? E Neemias, quando chega lá, na presença do rei, o rei vê ele triste, e o rei, que é líder dele, pergunta para ele. E o que significa isso para nós? Significa o quê? A cooperação de um rei líder, atento e preocupado com os seus liderados. Então, primeiro nós temos a preparação de um líder. Qual é a preparação? Você ouvir, você sentir o teu chamado, você começar a orar a Deus e você buscar a Deus aquilo que Deus quer te entregar, aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Essa é a preparação do líder. Agora, olha, né, se preocupar com as pessoas, que era isso que Neemias estava fazendo. Porque o líder se preocupa com as pessoas, se preocupa com o que ele vai ensinar, se preocupa aonde ele vai liderar, as pessoas que ele vai conduzir. O líder tem que se preocupar com isso. Essa é a preparação. Aí vem a cooperação de um rei, líder. Olha só, a cooperação do outro líder. O líder que é acima do outro, que era Xerxes. Olha a preocupação desse rei, né? A gente chama de Xerxes também. Mas a Bíblia chama ele também de Artaxerxes. Primeiro, se eu não estiver enganado, tá? Que é o primeiro. A cooperação de um rei líder atento e preocupado com os seus liderados. Então, todo líder chamado por Deus, ele tem que estar preocupado com os seus liderados. Ele não pode fazer acepção dos seus liderados. Porque aquele liderado, aquela pessoa estuda mais, aquela pessoa estuda menos, aquela pessoa é rica, aquela pessoa é pobre, aquela me chama todo dia para almoçar na casa dela, aquela me chama todo dia para tomar um cafezinho. Então existem alguns líderes fazendo acepção de pessoas. Mas o líder que tem a presença de Deus, ele coopera e ele fica atento e preocupado em atender e resolver alguns problemas dos seus liderados. Então ele chama, olha só, capítulo 2, versículo de 1 a 8. Pois no mês de Nissan, no ano 20º, aqui, irmãos, já tinha se passado mais quase 4 meses, tá? Do capítulo 1 até o 2 já tinha se passado, se eu não estiver enganado, quase 4 meses, 3 ou 4 meses. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no versículo 1 do capítulo 1 de Neemias, fala assim, mês de Quisleu, é mais ou menos em dezembro, né? E aqui já está falando mês de Nissan, né? Eu vou ver certinho, depois eu passo para os irmãos, mas é de 3 a 4 meses aí. No ano 20º, né, do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho, e dei ao rei, porém nunca antes estive triste diante do rei. O que era o copeiro do rei? O copeiro do rei tinha mais intimidade com o rei do que o próprio general do exército do rei. Porque o copeiro do rei vivia junto com o rei. Aqui tem uma explicação. Quem? Pode falar. Pode falar. Não, falar. Pode ler. Foca aí. Sobre Neemias, essa explicação.
Neemias foi profundamente tocado quando ouviu sobre o estado desalentador de Jerusalém. Apesar de haver alcançado uma posição de influência no palácio do rei persa Artaxerxes I, assim como Moisés, Neemias não considerou os luxos do palácio comparáveis às promessas de Deus. Semelhantemente à rainha Esther, Neemias deve ter crido que havia um propósito para o fato dele ter chegado ao palácio, que ele havia chegado ao palácio, como copeiro do rei, pediu um espírito de oração, mas com ousadia, a permissão do rei para regressar a Jerusalém, a fim de reconstruir os muros da cidade. Ao longo do livro, Neemias demonstrou capacidade e habilidades extraordinárias de liderança. Ele era um homem de oração que dependia profundamente do Senhor e sabia como encontrar nele sua força e segurança. Era um visionário que inspirou a outros. Ao mesmo tempo, trabalhou humildemente ao lado do restante do povo. Neemias manteve a firmeza sobre as pressões de uma tarefa enorme. Cumpriu suas prioridades organizadas corretamente, tanto ao enfrentar a oposição como ao alcançar o sucesso. Em sua humildade, ele não tinha medo de admitir e de corrigir seus próprios erros. Era magnânimo e generoso, fazendo o sacrifício de compartilhar da sua mesa e a sua própria custa. Recusou tirar proveito de sua posição, na qual podia cobrar do povo pesados impostos. Neemias, cujo nome significa o consolo de Javé, foi o grande líder que consolou e ao mesmo tempo abençoou seu povo. Amém. Tá vendo, irmãos? Neemias foi um grande líder. Quando você vai falar sobre liderança na Bíblia Sagrada, nós temos Neemias, né? É um deles. Né? Eu sou apaixonado no livro dele, porque ele nos ensina uma liderança, que é uma liderança que nós passamos em qualquer área da nossa vida, aqui na terra. Qualquer área, seja dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, na escola, qualquer área, nós passamos problemas, igual Neemias passou. É lógico que existem os pequenos problemas e os grandes, né? Naquela época, então, misericórdia, né? Qualquer falha se matava, né, por isso. Então a pastora leu ali o resumo da história de Neemias. E como Neemias significa? Consolo de Javé. Neemias significa consolo de Deus, né? Consolo de Deus. Nós hoje temos o Espírito Santo Consolador, né, nas nossas vidas. Então no capítulo 1, nós aprendemos que o patriotismo de Neemias e a oração de Neemias, né, alcançou ali o coração de Deus e alcançou o coração do rei. Na sua oração vemos adoração, confissão, porque ele confessa para Deus os pecados dele e o pecado do povo. Então, ele se coloca como pecador, né? E ele argumenta algumas coisas, ele pede a Deus em oração o que ele necessita. E ele se identifica com o povo quando faz confissão pelos pecados. E no capítulo 2 aqui, 3 meses, né? 3 meses se passaram desde que Neemias ouvira o seu irmão Hanani. Quando triste em situação, ele participou, né, com Neemias sobre o povo de Jerusalém. E quando chegou o supremo momento, Neemias falou primeiro com Deus e não com o rei. Porque quando o rei viu Neemias triste, ele pergunta para Neemias: por que você está triste? E Neemias não fala nada para ele naquele momento. Naquele momento, no íntimo de Neemias, ele busca a Deus e ele fala primeiro com Deus. Olha o problema de alguns líderes. Vai e faz e mete a cara. E aí quebra a cara. Agora, quando você primeiro busca a Deus, que é o supremo líder, nós buscamos a Deus, Deus dá a palavra certa para a gente não bater a cara e não ir com má educação, não ir sem respeito, não ir se menosprezando, mas a gente ir com a vontade de Deus.
Busque a Deus antes das suas ações, antes das suas atitudes. Antes de você buscar a mudança que você está buscando, busque a Deus primeiro, para que Ele te dê sabedoria do alto. Então ele disse, né, ele fala para o rei, vamos ler aqui, do 9 ao 10. Ou melhor, do 1 ao 8. Sucedeu, pois, que no mês iniciando, no 20º ano do rei Xerxes, aí vem aqui, porém nunca estivera triste diante do rei, e o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Né? O rei falou para Neemias, você não está doente, por que você está triste? Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi, muito grande maneira. Neemias ficou morrendo de medo, irmãos, porque o rei viu ele triste. Aí vem, e disse ao rei, viva o rei sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, né, a cidade destruída. Por isso que eu estou triste. E o rei me disse, que me pedes agora? Que me pedes agora? Eu posso fazer essa pergunta para você. Deus está perguntando para você, o que você está pedindo para Deus agora? Aí vem, então orei ao Deus dos céus. No mesma hora, irmãos. Neemias não falou para o rei, dá licença que eu vou ali, vou ficar 3 dias de jejum, 3 dias de oração, vou me ajoelhar, vou me rastejar e Deus vai falar alguma coisa comigo. Não. Na mesma hora, a pessoa que tem convicção que Deus está na vida dela, irmãos, é você com Deus. Não existe mais lençol, mais lenço, mais véu, não existe parede que te impeça de conversar com Deus. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Isso é ter convicção do chamado de liderança, do chamado de ser um mestre do ensino. Olha o que Neemias fala, para que eu a edifique. É lógico que Neemias fala eu, mas ele sabe que quem está dentro dele é o Espírito de Deus, está sobre ele. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? Quando tu voltarás? E aprove o rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Quer dizer, Neemias ele ainda tinha uma agenda. Ele falou assim, rei, eu vou para lá e em certo tempo eu volto. Ponto, acabou. E o rei abraçou essa determinação do liderado. E disse mais ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores, né? Para que eu chegue a te ajudar, para me passar por eles e chegue a te ajudar. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim, para que me dê madeira. Quer dizer, Neemias pede ali algumas coisas ali, umas cartas que vai abrindo caminho, né? Que vai abrindo caminho. Agora olha o que diz aqui, e o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então nós nunca podemos falar assim, aquela pessoa está fazendo porque eu mandei, aquela pessoa está fazendo porque eu ensinei. Não, irmãos. Aquela pessoa está fazendo porque eu estou liderando ela. Irmãos, toda honra, toda glória, todo poder e louvor é para Deus. Tudo é para Deus. O meu fala aqui, olha, o rei me deu porque a boa mão do meu Deus era comigo. Era comigo, era comigo, é sobre mim, né? Então ele vem aqui do capítulo 2, no versículo de 1 a 8, né? E quando chegou o supremo momento, Neemias está ali, né, na presença, e eu lhe apontei um prazo, né? Logo que ele chega em Jerusalém, a oposição começa, viu, irmãos? Quando ele chegou em Jerusalém, mais ou menos depois de uns 3 meses também, né, ele chega em Jerusalém,
e aí a oposição começa contra ele. E é uma viagem, olha só, uma viagem de 3 meses, que tinha mais ou menos pouco mais de 1.000 quilômetros. E ele chega até Jerusalém, né, com os soldados que que o rei deu para ele e tal. Então ele já é o líder ali. E depois de 3 meses ele chega até Jerusalém. E hoje a gente faz uma viagem de 1.000 quilômetros, a gente faz em 10 horas, 12 horas, né? E às vezes de caminhão faz em um dia, né? Meio dia de serviço aí, 1.000 quilômetros, né? A gente vai daqui lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, né? Que já dá 1.000 quilômetros quase, né? Que é a terra da pastora. Ai, Jeová. Então, imagina, né? Montado num cavalo, andando 3 meses. Que luta, hein? E Neemias encontra 3 dificuldades. Eu quero participar os irmãos aqui. O que ele encontra quando ele chega em Jerusalém? Ele encontra muito entulho material. Muitas das vezes as pessoas não conseguem a vitória porque fica carregando entulho. Entulho do passado, entulho de pessoas que não agregam nada, só agregam ou querem agregar porcarias, palavras infames, palavras erradas, maus conselhos. Entulhos, irmãos. A gente tem que tirar alguns entulhos da nossa vida, para que Deus possa olhar para nós e começar a trabalhar em nós. Mas tem entulho que Deus tira, mas tem outros que nós temos que tirar. Esse é o primeiro. Entulho material, Neemias chegou lá. Pouco entusiasmo da parte dos seus patrícios, né? Ele chega lá e as pessoas estão desanimadas. Você vai pegar uma pessoa para ensinar, a pessoa está desanimada. Você pega uma turma para liderar no trabalho, no serviço ou na igreja, e aquela turma está desanimada. Irmãos, se você não buscar Deus em oração e pedir para Deus da sabedoria do alto, os desanimados desanimam você também. Tem que tomar muito cuidado com isso. Essa foi uma das dificuldades também que Neemias encontrou. Ele encontrou bastante oposição, né, dos pagãos ali. Contudo, apesar de todas as dificuldades, irmãos, a obra de reconstruir o muro se completou em 52 dias. Viu? Ele não desistiu do chamado dele de liderança. E nós vamos entrar aqui rapidinho no capítulo 3 para a gente terminar. Porém, um grande desafio de liderar o povo oprimido, com medo, com fome, e o principal, dividido, né? Se você quiser ler aí depois na sua casa, é do versículo 9 ao 20 do capítulo 2. Neemias encontrou aí, né, desafio 2. Neemias encontrou o desafio de liderar o povo oprimido, o povo com medo, com fome, e o principal, o povo dividido, que é as dificuldades aqui que nós falamos agora. E no capítulo 3, porém, com uma boa liderança, o povo começa a trabalhar. O povo começa a se unir. O povo começa a se ajudarem. Por causa de quê? Por causa de uma boa liderança. Uma péssima liderança é aquela que você não investe nas pessoas que Deus tem colocado na tua vida. E aí você não investe nelas porque você vê nelas pessoas com medo, fracassadas, pessoas destruídas por causa de outros líderes passados. E aí você às vezes pensa assim, por que eu vou fazer isso aqui? O gerente, manda fulano ciclano embora e coloca outras pessoas no lugar que é mais fácil. Quando você tem um chamado para ser líder, você não desiste das pessoas que Deus tem colocado na tua vida. Você não desiste da tua família, você não desiste dos teus alunos, você não desiste da tua casa, você não desiste dos teus pais, você não desiste dos teus filhos. Você nunca vai desistir, porque quem te deu
esse dom de liderar e de ser mestre foi Deus. Capítulo 3, os cooperadores. Os cooperadores, mostra aqui que é um capítulo ocupado com os nomes dos que cooperaram na obra e as suas localidades. Para a nossa meditação, irmãos, no capítulo 3, eu quero terminar aqui, que ele diz assim, ó, edificaram a porta do gado. A gente vai trazer semana que vem, se Deus assim permitir. A porta do peixe edificaram, a porta velha repararam-na, a porta do vale reparou-a, e a porta do monturo reparou-a, a porta da fonte também repararam ela. Desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes. Aqui está dizendo sobre a linhagem de filhos, pais. Está dizendo que eles repararam algumas coisas, repararam as portas. Mas o que a gente pega aqui é uma coisa que Deus nos ensina, que Deus faz questão de colocar na Bíblia Sagrada as pessoas e os seus nomes. As pessoas que trabalharam na obra. Irmãos, a tua obra é Deus que te deu. Lá em cima no alto dos céus tem um livro das obras. E o teu nome está lá, irmão. O teu nome está no livro. E do mesmo jeito que Deus está honrando essas pessoas aqui, pai, filhos, irmãos, amigos, e colocou o nome deles aqui, do mesmo modo, Deus está honrando você, colocando o teu nome, o nosso nome, no livro das obras lá em cima. Isso é uma honra que nós temos com o Senhor. Olha aqui que está escrito aqui, ó. O que significa para cada um desses homens, para cada uma dessas pessoas que está registrado na Bíblia Sagrada? Significa para Deus que Deus passou uma revista em todos eles e viu na vida deles pessoas determinadas a fazerem aquilo que Deus colocou na vida delas. Eu não sei o que Deus colocou na sua vida, irmãos. Mas eu sei que se Ele colocou, Ele é fiel para te capacitar. Liderança, mestre. Deus está levantando pessoas para serem líderes. Deus já levantou pessoas aí para ser líderes, para serem mestres. Basta agora você querer e assumir essa vontade de Deus para a sua vida. E você que já sabe que está preparado para fazer a obra do Senhor, não desista por causa de outras pessoas que te esbarram. Enfrente os seus problemas, mas enfrente com sabedoria do alto, depois de uma boa oração. E você vai ver que a tua liderança, o teu ensino, vai levar você para grandes lugares e vai colocar na sua vida grandes pessoas que vão fazer a diferença na sua vida, na liderança sua e no teu ensinamento. Já determinei em meu coração, tenho muros para reconstruir.
Determina no seu coração. Dessa obra eu não abro mão. Você vai reconstruir muitas coisas, irmãos, que caiu. Como Neemias eu hei de romper as barreiras e seguir debaixo da proteção do meu Deus. Sei que eu vou conseguir reconstruir meus sonhos, reconstruir o amor, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir corações, segundo a boa mão do meu Senhor. Glórias a Deus. Segundo a boa mão de Deus que está na tua vida. Uma tarefa cumprida, já determinei em meu coração. Tenho muros pra reconstruir. Desta obra eu não abro mão. E como Neemias eu hei de romper as barreiras e seguir debaixo da proteção do meu Deus. Sei que eu vou conseguir reconstruir meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir o amor, segundo a boa mão do meu Senhor. Reconstruir meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir o amor, segundo a boa mão do meu Senhor, segundo a boa mão do meu Senhor, segundo a boa mão do meu Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por esse culto, pela tua palavra, pelos louvores. E nós cremos, Pai, que toda palavra, Senhor, que o Senhor nos ensinou nessa noite, através do louvor, através do ensinamento, Pai, toda palavra, Pai, ache guarida em cada coração, meu Deus. Porque segundo a boa mão do Senhor, nós não vamos desistir de reconstruir, Pai. Reconstruir os muros, Pai, que caiu. Reconstruir famílias que se separaram. Reconstruir, Senhor, as pessoas que estão desanimadas, tristes. Pessoas que acham que fracassaram e por isso pararam. Pessoas que ouviram um dia de alguém que disseram para ela: você não vai seguir para frente, você até aqui é seu limite. Deus, segundo o teu poder, a tua mão, liberta essas pessoas, meu Pai, para serem bons líderes, seja onde o Senhor as colocarem, para serem bons ensinadores, mestres, seja onde o Senhor as colocarem. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradeço a tua presença, a tua família, agradeço a você por abrir o teu lar,
Agradeço a todos que estão participando do culto. E eu quero falar para os irmãos, quinta-feira nós vamos dar, no decorrer agora dos cultos, nós vamos dar continuidade. É um curso de liderança, irmãos. Hoje foi a primeira aula, tá? Tem mais 2 ou 3 aí para frente aí. Amém? Nós nos vemos domingo na Santa Ceia. Se você quiser preparar a tua mesa aí, prepara a tua mesa na tua casa, convida a tua família, convida as pessoas que são cristãs aí e vamos ceiar junto conosco. Amém? Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos que fizeram aniversário, nesse mês de junho, vão fazer aniversário, que peço a Deus que dê saúde, que dê livramento, que dê sabedoria do alto. As pessoas que estão enfermas, eu peço a Deus em nome de Jesus, que Deus traga cura, libertação dessa doença, que a enfermidade caia por terra, em nome de Jesus. As pessoas que estão cativas, presas, que Deus possa olhar, Senhor, na tua infinita graça e misericórdia, e vir libertar essas pessoas. E as pessoas que hoje ouviram que tem um chamado de Deus para serem líderes e mestres, Deus, em nome de Jesus, continue a capacitar essas pessoas, porque, Senhor, a tua obra necessita de líderes e de mestres para ensinarem em nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, e nós, numa só união, dizemos amém, Jesus. Deus te abençoe.